local exitoso sempre que o território também seja exitoso. Sempre há uma correlação positiva entre existência de APLs e um território local, digamos, com um ambiente propício ao empreendedorismo e aos negócios, enfim, através de lideranças, através de boa governança, etc. Governança não necessariamente partindo de cima para baixo, mas emergindo de baixo para cima. Então há essa correlação. Portanto, eu vou focar aqui a apresentação mais na questão do desenvolvimento local e da governança. Entre essas duas coisas, as políticas públicas. Eu vou acelerar, digamos, a minha apresentação, porque senão eu vou terminar com o sinônimo. Eu estou querendo meu iPad, mas eu prefiro olhar para onde vocês estão olhando. Caso não dê muito certo, eu recorro ao meu microfone e fico. Bom, você vai fazer isso? Muito bem. Desenvolvimento local. Sempre se pergunta, principalmente vindo assim, uma pergunta, claro, acadêmico, não familiarizado com questões mais concretas. Ou seja, desenvolvimento em geral, mas desenvolvimento local em particular. A pergunta é: esse fenômeno é um mito ou é uma realidade? O Celso Furtado, inclusive, abordou muito isso em relação ao desenvolvimento, tratando o desenvolvimento em relação aos países. É um mito, é uma realidade, ou é uma utopia? Nós poderíamos colocar aqui, ter colocado também a utopia, mas para simplificar, apenas essa contraposição entre mito e realidade. Veja bem, se nós olharmos, eu acho que ontem, a mesa de ontem, mostrou através de conceitos, teorias, noções, enfim, né, que há uma grande renovação do conhecimento em relação ao desenvolvimento local e, digamos que, frente a isso, nós podemos dizer que até o final da década de 80, ou por volta da década de 80, a economia, digamos, a ciência regional estava praticamente morta, moribunda. As revistas especializadas esvaziadas, os cursos de pós-graduação na área de economia regional e urbana, com base na ciência econômica, com base na ciência regional e urbana, essa ciência estava esvaziada. De repente há um boom, uma grande modificação, uma grande alteração e uma emergência e uma profusão de conceitos, noções, teorias, como inclusive foi mostrado ontem aqui na mesa. Então, às vezes acaba se achando que isso vem na cabeça dos pesquisadores, na cabeça dos acadêmicos. Bom, o desenvolvimento local não é uma simples invenção acadêmica, invenção dos pesquisadores e até mesmo de formuladores de políticas públicas de desenvolvimento, mesmo porque nesse período os policymakers estavam, digamos, haviam abandonado as políticas de desenvolvimento, estavam em relação a esse ponto. Mas, digamos que é um produto da realidade e, como ponto de partida aqui da minha reflexão, é um produto que nós podemos chamar a grande transformação das sociedades contemporâneas, pegando o mote de outros grandes pensadores quando pensaram a grande transformação. Polêmicos. Eu
esse é o ponto de partida divisor de águas. Então, acredito que, apesar das transformações elas serem seculares, essa que nós vivemos, eu acho que dá para relativamente datá-la. Então, isso tem provocado em todos os países, tanto aqueles com configurações político-administrativas federais, quanto aqueles não federais, essa mudança, esse deslocamento do desenvolvimento, da abordagem do desenvolvimento nacional para o regional, para o local. E aí varia, porque na França, por exemplo, o poder regional é importante, o conselho regional é importante. Nos Estados Unidos é mais espontâneo o processo, mas os condados são mais importantes, o Estado é importante. Então, nós temos inúmeras e diferentes configurações, mesmo dentro da Europa, que tenta se construir dentro de um formato federalista, que gosta de crise, atualmente, que coloca, digamos, limites ou problemas para a construção em cima desse sistema. Nós temos também configurações diferentes. Então, há esse deslocamento, mas digamos que nós podemos fazer uma leitura também daqui para lá, porque o deslocamento é de cima para baixo, mas há um feedback de baixo para cima, passando pela intermediação do regional, no caso do Estado, no caso do Brasil, o governo do Estado. Agora, o que é interessante chamar a atenção é que, de novo a reflexão, chamando a atenção para a referência sistêmica, e se afastando, digamos, da reflexão ou da formulação neoclássica, clássica do modelo de Solon, a função de produção agregada. Então, se nós olharmos para uma função de produção agregada tipo Solon, Bob Douglas ou não, nós vamos imaginar que o desenvolvimento nacional é uma soma dos desenvolvimentos municipais, desenvolvimentos estaduais, etc. Uma soma matemática. E, claro, é importante chamar a atenção que não é uma soma dos PIBs municipais nem estaduais, porque os desempenhos são diferentes, as sinergias são diferentes em se tratando de cada. Então, o resultado é feito de feedbacks de cima para baixo, de baixo para cima e de complementariedade. E nós somos. Muito bem. Não sei se vocês estão enxergando aqui os mais baixo, lançamento baixo. Em se tratando de governança, eu acho que, no caso do Brasil, nós temos uma vantagem que não tem, por exemplo, a Europa, a zona do euro. Nós temos uma vantagem que é uma vantagem institucional, porque nós contamos com um sistema institucional de governança, em que é composto por 4 princípios. Não que o Brasil seja, digamos, pioneiro nisso, ou inventor desses conceitos. São conceitos que nascem com o federalismo. Dizem que o federalismo no Brasil é artificial, mas eu estando aqui no Rio Grande do Sul, eu não posso dizer isso. Houve uma revolução aqui, federalistas e republicanos, custou 10 mil vidas em torno disso, fora os feridos, os maragatos, os pica-paus. Então, não sei se isso tem a ver com internacional, mas eu vou parar por aqui, não me aprofundar nessas diferenças, mas eu creio que nós podemos falar assim que o federalismo no Brasil não é artificial, não é uma cópia simplesmente do federalismo americano. Ele tem 4 princípios. O princípio, primeiro, da autonomia, que está ligado aos entes federados,
autonomia, ela sempre vem, ou deveria ser, ou deve ser acompanhada pelo princípio da cooperação, tanto horizontal quanto vertical. Então, esses dois princípios estão associados aos municípios e aos estados, aos governos estaduais. Eles têm que ter autonomia, mas a responsabilidade, digamos, de cooperar horizontalmente ou verticalmente. Muito bem. Isso às vezes não acontece. De vez em quando tem que colocar uma lei de responsabilidade fiscal. Bom, então aí entra a terceira função, ou seja, o terceiro princípio, que é o princípio da coordenação. Alguém tem que ser síndico. É por isso que a Confederação dos Estados Unidos não deu certo, passou para o federalismo, porque faltava um síndico, uma união. Então, a união tem esse papel de coordenar. Muito bem. E o quarto princípio é o princípio da equidade, ou seja, o princípio da solidariedade ou da coesão regional, da coesão espacial. É o princípio da solidariedade regional. Mas aí, essa responsabilidade ela é dividida. Ela tem a ver com o município, ou seja, o município tem que buscar o seu desenvolvimento, não é? É o princípio da auto-organização, o princípio da iniciativa, da auto-iniciativa, mas o governo estadual ele tem que assumir também esse princípio, né? Digamos, promover a solidariedade regional, porque afinal de contas ele é o coordenador, ele é o síndico, né? Mas o que está lá em cima também tem que ter esse papel, mas um papel muito mais nacional, olhando para as macro-regiões. Né? Então veja, se vocês olham para a evolução da nossa Constituição, a de 88 é o ápice, digamos, do avanço desses quatro princípios. Nós temos um avanço enorme da autonomia, inclusive incorporando os municípios como ente federativo. Nós temos um avanço, digamos, em teoria, da cooperação entre municípios, mas houve uma cooperação na marra pela lei de responsabilidade fiscal, ou seja, uma cooperação vertical e da coordenação. Há falhas, vamos falar disso, e o princípio da equidade é um princípio que avançou bastante, ou seja, eu falo das transferências intergovernáveis. Por exemplo, se o Celso Furtado tivesse em mãos a Constituição de 88 e não a de 46 que ele tinha em mãos, ele faria uma revolução no Nordeste, e se assim tivesse tempo também, claro, não é? Se não houvesse, como houve a interrupção. Apesar de ontem, aqui também, a Helena ter já se referido às questões mais globais, é difícil fugir dessa questão mais geral, se tratando de desenvolvimento local e se tratando de, digamos, do jogo das bonequinhas russas. Também, aqui, em referência e em reverência ao Chico Sainz, que é o fundador do Anbic, ele tinha uma frase muito interessante e dialética, que era organizar desorganizando. O processo de organizar e desorganizar. Então, o processo que a gente assiste da grande transformação ou globalização é esse processo de organizar e desorganizar. Organizar, digamos, para alguns, desorganizando para outros. Processos múltiplos, digamos, de deslocamentos. Então, eu consigo aqui, nesse processo todo, identificar alguns elementos líderes, alguns elementos chaves desse processo. Primeiro, a abertura do mercado econômica conseguida entre países, isso é um consenso entre países, leia-se rodada do Uruguai, não é uma proposta. Há uma crise financeira e, com relação à crise financeira, existe a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, tem várias gerações de crise financeira. Fizemos parte da primeira geração de crise financeira na década de 80, mas hoje
uma exacerbação das inovações. Esse ponto foi bastante explorado ontem no Meretriz. Centralização do capital, uma explosão também da poupança e uma centralização do capital, e o que o Rio já disse há muito tempo atrás acontece, ou seja, uma fusão do capital produtivo com o capital financeiro, capital bancário, dando aí o capital financeiro, o nosso mestre François agora dando assim uma dominante financeira. Muito bem, esse é um elemento forte dentro desse processo, é um organizador desorganizado. Então, nós temos mais dois outros elementos: o uso intensivo de tecnologia da informação e telecomunicações, a convergência dessas duas linhas de inovação, duas linhas de padrões que aceleram o processo, e a crise e adaptação nas grandes metrópoles, que sofreram uma crise tremenda por conta da deseconomia de escala, deseconomia de iluminação, etc. Foram perturbados por esse processo, mas logo em seguida se readaptam, conectando, portanto, dentro do processo global. Ok? Essa grande transformação, eu estou partindo desse geral para afunilar, para a gente chegar ao local. A grande transformação, por sua vez, provoca inúmeros efeitos, impactos, e nós podemos ver, então, de uma maneira geral, olhando para o Brasil, olhando para outros países e suas regiões, nós podemos enxergar oportunidades e também desastres ou impactos negativos, desafios, janelas de oportunidades, como eu já falei. Enfim, podemos ver várias coisas, vários impactos, mas várias saídas ao mesmo tempo. Isso depende de como os locais se organizam, digamos, para entrar nesse. Então, bom, claro que há uma maior mobilidade de capitais, financeiro como produtivo, há uma fragmentação de capitais, ou seja, provocando uma descentralização da produção, nem sempre das atividades do PP. Eu dou um exemplo. É interessante que o Ceará e o Rio Grande do Sul, nós estamos envolvidos numa cadeia produtiva de calçados, e nós acolhemos no estado do Ceará várias unidades, principalmente a HT, produtores de calçados, mas são montadores de calçados, e o último estudo que eu fiz dessa cadeia no Ceará, mais de 90% dos insumos e componentes vêm de fora. Vão de fora para dentro do Ceará, e praticamente toda a produção de calçados sai do Ceará. Entra o quê? Mão de obra, gerando massa salarial e alguns segmentos da área de serviço das públicos. E o segmento, o elo, pesquisa e desenvolvimento, desenho, contabilidade, enfim, tudo isso fica fora do Ceará. É uma reprodução. Descentralização espacial das atividades econômicas, descentralização do poder administrativo, não só no Brasil em geral, novas formas de cooperação, tanto para as políticas públicas quanto para também a iniciativa privada, para os negócios. Bom, os aspectos perturbadores dessa transformação, ou seja, o que o Freud diz, o desconforto. Então, nós temos aí um grande impacto. Isso revolucionou a ciência econômica, porque a ciência econômica até então era baseada no custo de transporte, não que esse item, não que esse cálculo tenha desaparecido, digamos, das políticas públicas. Em políticas de concessão de incentivo fiscal, por exemplo, é o item número 1, custo do transporte, digamos, os insumos que vão para lá e para a produção e saem de lá para outras localidades.
dimensão do espaço, e eu me refiro à própria geografia. Não a geografia física, mas a geografia econômica, incluindo aí também, se quiser, há alterações nas distribuições das forças centrífugas e forças centrífugas. Eu acho que aí está o ponto, digamos, do desconforto. Porque eu, quando fazia graduação, eu tinha, digamos, assim, uma certa ilusão de que o mundo poderia, espacialmente, desde cedo me interessei pela questão espacial, mas eu achava que, desde cedo eu achava que era possível o mundo se desenvolver de maneira igual entre os espaços. Depois, com o tempo, eu fui observando que há lugares com forças centrífugas muito fortes e outros com forças centrífugas. E eu passei a observar que aqueles locais com forças centrífugas com fortíssimas centralidades absorviam as forças centrífugas de outras localidades. Olhando aqui para fora eu vejo isso. E andando pela cidade também vejo outro lado. Outras centralidades, novas centralidades que foram criadas na cidade, tendo forças centrífugas e roubaram forças centrífugas daqui e, além disso, forças centrífugas, aquelas que estão vulneráveis a fugir do lugar. E quando eu li Nirda, eu me assustei. É isso. E ele diz, olha, o Estado tem que ser árbitro nesse processo. Porque tem perdedores e tem ganhadores, e quem perde dificilmente consegue achar. Muito bem. Então, eu acho que esse é o ponto. Impactos radicais sobre as relações entre centros e centros, isso está muito claro hoje. A entrada da China, por exemplo, não era centro, mas aí tem outra mudança nas relações centro-periferia. A entrada da China, que era periferia, nesse contexto, modificou. Relações centro-centro, relações centro-periferia-periferia. Então, há um quadro extremamente complexo que digamos, a ciência antiga é incapaz, mesmo a mais heterodoxa, é incapaz de dar conta do recado e nos darmos respostas, porque há uma profusão de ataques e respostas, e os feedbacks são os mais complexos possíveis. Muito bem. Bom, o que é importante, o que tem sido a minha preocupação, é que nesse jogo, a capacidade de arbitragem, é por isso que eu chamei a atenção, primeiramente, para aqueles pontos que estão no global, é que a capacidade de arbitragem do capital, ele tem levado vantagem, muita vantagem, sobre a capacidade de arbitragem do Estado. Porque nesse processo de transformação global, o capital ganha força enquanto o Estado perde força. Além de trabalhar com coisas fragmentadas, ele está fraco do ponto de vista fiscal e financeiro, e o capital está muito forte, calçado em centralizações, alianças, etc. Agora vou um pouco mais rápido. Pode passar. Bom, aqui eu vou dar dois exemplos que eu pensei assim, no Brasil de hoje, sobre, digamos, essa capacidade que o capital vem tendo de tascar, ou seja, o capital organizar espaço, o capital recriar centralidades, esvaziar centralidades, etc. Há dois casos interessantes, ao mesmo tempo desinteressantes. Marquitoba, fundado pelos gaúchos. Os pioneiros dessa região são gaúchos, é o Cerrado do Maranhão, com Piauí, Tocantins e Bahia. Produz 10% da soja no Brasil hoje. Exporta pelo Itaqui. Há uma quantidade muito grande de grandes empresas produzindo em grande escala, altamente mecanizada. Nos municípios, esse processo transformou municípios como Eduardo Magalhães, Barreiras. Eduardo Magalhães saiu de Barreiras, Balsas, Uruçuí, em Piauí, que não está aqui, em
digamos, referências dessa região, mas não são povos. O entorno criado por essas empresas ou essas produções de grande escala, o entorno é extremamente pobre. Falta simplesmente tudo: esgotamento sanitário, falta saúde, falta educação pública, não é? Saúde, educação pública, falta simplesmente tudo. O déficit social é enorme. As políticas públicas, que hoje, digamos, teoricamente são descentralizadas, não chegam até lá. O mesmo exemplo de Parque Arenas, no Pará, que se transformou num locus de localização de grande preferência, de grande capital, transformador de bauxita em alumínio. Só em 2011, segundo a Sober, conseguiu atrair 5 bilhões de dólares de investimento. Mas se nós olharmos para o entorno, quando é pobre, o déficit social é enorme. Né? Então veja, tem muito capital, muito empreendedorismo, mas pouco Estado. As políticas públicas não chegam a essas localidades. Daqui a muito pouco tempo teremos lá uma votação no Pará para discutir a divisão do Pará em 3. Bom, essa história a gente vem assistindo já há algum tempo, ou seja, municípios que são criados saindo de dentro de outros municípios, novas bonequinhas, mas que aumentam as despesas. Mas qual é a fonte desse problema? A fonte desse problema é que há um problema, uma falha na descentralização das políticas públicas que não conseguem chegar ao cidadão das localidades. Então esse é um problema. Estou avançando aqui já uma falha detectada. Muito bem. A capacidade de arbitragem do Estado no Brasil sobre tais impactos. Bem, um aspecto positivo, mas nem tudo, digamos, é desgraça, nem tudo é ruim. Eu vejo um aspecto muito positivo nessa capacidade de arbitragem, que foi dado, digamos, pelo Pacto Federativo, ao mesmo tempo pelo Pacto Social, e esse Pacto Social é executado pelos governos recentes. Esses dois pactos têm a sua fonte na Constituição de 88. Não é? Então veja, o aspecto positivo no Brasil em relação à arbitragem do Estado é que ele ganhou capacidade de arbitragem sobre a desigualdade de renda entre pessoas e regiões. Então nós temos aí, com muita clareza, e o vazio econômico do Nordeste, que é o semiárido, hoje ele pode testemunhar positivamente em relação a isso. Há transferências financeiras intergovernamentais, programas sociais, Bolsa Família, benefícios previdenciários, valorização do salário mínimo, créditos oficiais, o Pronaf, Microcrédito, etc. Então veja bem, isso é um incentivo enorme para quem quer criar um novo município, que tem um capital inicial, não é? Para o desenvolvimento local, capital enxoval, para iniciar um processo de desenvolvimento local, que é até um estímulo para se criar um novo município. Então veja bem, não há grandes razões para que municípios não tenham iniciativa para desenvolver a sua localidade, ou o governo local. Então, o aspecto negativo é que houve um recuo e não uma recuperação. Há uma recuperação sim, mas ela é lenta, na capacidade de arbitragem do Estado Federal, eu me refiro a ele principalmente, sobre as desigualdades parciais das capacidades produtivas. O nó está exatamente aí. Se nós olharmos a política de desenvolvimento nacional, regional, a falha em relação a isso é enorme, mas o BNDES, como a Helena já levantou, tem iniciativas interessantes nesse sentido. O PAC vai nesse sentido. Iniciativas tomadas pelo presidente Lula de localizar a refinaria em Pernambuco e localizar a refinaria no Ceará e ajudar a implantar a siderúrgica no Ceará, estaleira em Pernambuco. Essas iniciativas que não estão na política explícita de desenvolvimento regional são ações positivas nesse sentido, mas que não explicitam a retomada do Estado, da arbitragem do Estado nesse processo. Nós pagamos já este ano
230 bilhões de reais em juros. Eu acho que essa é a trava principal. E, bom, o global versus local, eu estou caminhando para o final. Global versus local. Interessante que os ideólogos iniciais da globalização entenderam a ideia, principalmente os consultores internacionais, entenderam a ideia de que teríamos uma vida global, virtual, e que as decisões, as soluções, etc., estariam nas mãos das instituições, das organizações, também globais, virtuais, etc. E que não precisaríamos nos preocupar com tudo isso. Né? Mas o que a gente, ao contrário de tudo isso, o que a gente vê é que nós temos uma vida hiperrealista. Basta sairmos na rua. Né? Ela ontem me contou um assalto que sofreu. O taxista que eu esperava ontem lá no museu me disse: olha, me atrasei porque tinha me deixado o telefone, me atrasei porque saiu uma quadrilha que assaltou um banco e depois pegou um táxi na minha frente, poderia ser eu mesmo e tal. Eu falei: estou vivendo o hiperrealismo aqui dentro do táxi. Então nós temos o desemprego que está dentro de casa, na porta de casa, na rua, a inclusão social, o consumo e comércio de drogas, impactos ambientais perto da gente, manifestações fundamentalistas, racistas, intolerantes, enfim, tudo perto da gente, no local, nada global. As referências são globais, as marcas, enfim, os padrões de consumo, como dizia o Celso Furtado, no Nordeste, o padrão de consumo dos caras do Sudeste, do Sul, enfim, mas vai por aí. Bom, enfim, essas questões passaram a complexificar, digamos, o quadro de políticas públicas e que passaram a desafiar o governo local. Muito bem, então, o interessante é que, aí é que, vamos dizer, o cerne da questão, nós podemos aprofundarmos essa discussão mais tarde, tá? As políticas públicas de desenvolvimento local ganham um conteúdo completamente novo. No caso do Brasil, principalmente com a descentralização, as localidades, eu digo, os municípios, adquirem um papel estratégico na relação com o IDH, porque os municípios cuidam da infância, cuidam da educação fundamental e, além disso, cuidam do programa Saúde e Família. Então, quando o IDH do Brasil é anunciado, os municípios têm tudo a ver com aquilo. O Zé Cassolato citou ontem Kerala. É incrível Kerala. Kerala é citado mundialmente pelo Amartya Sen, por exemplo. Eu, por coincidência, estive em Bangalore e Kerala. Bangalore tem, no IDH, uma renda per capita altíssima, mas quando se trata de indicadores de educação e saúde, eles são lá embaixo. E você vai para Kerala, que é vizinho, você tem um crescimento econômico pífio, mas educação e saúde lá em cima. Aí o paciente perguntar: mas por quê? A participação da população local em Kerala é importantíssimo na formulação das políticas públicas. Bom, enfim, a importância acentuada do jogo dos atores locais na governança local, ou seja, é o deslocamento, é isso que eu vou terminar a minha fala falando exatamente disso, ou seja, o conceito de governo explodiu, o conceito de governo local que eu digo estadual e municipal, explodiu. E nós só podemos entender soluções através de governança e não do governo local. Bom, políticas adaptadas às necessidades locais, políticas de baixo para cima, mas, atenção, combinadas com os andares superiores, valorização e mobilização dos fatores endógenos, sem descartar, digamos, os fatores exógenos. Ou seja, endogenizar o que é exógeno, exogenizar o que é endógeno. É um pouco semana de arte moderna, os contos de verdade, antropofagia pura.
classifiquei assim, tem aquela política tipo predadora, né? Na literatura tem o Peter Ivas, que trata muito bem isso, que fala Estado predador, Estado parceiro, parceria. Né? O Estado parceria é aquele que digamos, ele permite a governança, ele permite, digamos, o compartilhamento das decisões, etc. Então, nós temos no Brasil, aqui no Ceará, em todos os estados brasileiros, as políticas predadoras, ou seja, a antipolítica pública, ou seja, não ter política. E os noticiários policiais, incluindo prefeitos e vereadores, não é? Esse noticiário está ampliando. É incrível isso, né? Então, há muitas falhas institucionais que, digamos, permitiram ou deixaram de permitir que a descentralização do Brasil obtivesse um resultado melhor. Né? Então, há falha, seguramente, nos tribunais de contas, que acompanham os municípios, isso seguramente há em todos os estados. A partir de indicações políticas, seguramente nós não podemos, dos conselheiros, nós não temos condições de obtermos bons resultados em políticas públicas e aplicação dos recursos públicos. Muito bem. Aí veja, eu estou dentro de uma fundação, né, de estudos econômicos, estatísticos, mas eu vi no organograma que há várias caixinhas e caixinhas que se preocupam com outros aspectos e, claro, geram indicadores, etc. É muito importante a geração de indicadores municipais, ou seja, índice de desenvolvimento municipal. Isso é muito importante. Ranking, eu não gosto muito dessa cultura do ranking, mas de repente você expõe o município, não é? Olha, você não está bem na fotografia. Essa foi a intenção do Amartya Sen quando ele criou o IDH, expor os países, fazer com que eles criem estruturas, funções novas, etc., quadros novos para que implementem políticas públicas para valer. Não é? Então, a minha decepção, e eu sou um grande defensor porque eu assumo risco, não é? Em debates, defendendo, não cegamente, mas defendendo a descentralização, porque eu sou um lagarto, né? Eu sou um federalista. Né? Ou seja, não separatista, hein? Eu sou, digamos, defensor da autonomia relativa, mas para isso nós temos que fazer por merecer. Não é? Então, essa antipolítica tem, a mim, defensor da descentralização, tem decepcionado. Não é? Bom, mas enfim, tem também as políticas construtoras que valorizam a governança local. Não é? E nesse caso, eu acho que se o município cumprir a agenda básica, ou seja, não precisa ser 21, mas a agenda básica, o cardápio mínimo de saúde, educação, esporte, cultura para os jovens, é muito bom também, cuidar do meio ambiente, tornar a cidade limpa, não é? Isso é interessante, mas se o município cuida, digamos, do aspecto da mobilização social, ou seja, do indivíduo, capacitá-lo para sair do lugar, não precisa trazer empresa, não precisa mobilizar a produção local, mas cuide do indivíduo, capacite-o, não é? Para que ele tenha condições de sair dali e procurar oportunidades onde elas existam, fora do país, dentro do país, em outras regiões, ou nas capitais, enfim. Não é? Muito bem. Na educação e saúde, as capacidades substantivas são muito importantes. Muito bem, mas tem, digamos, locais, governos locais que cuidam de uma agenda maior. Além disso, cuidam de uma agenda maior. Então, nós temos as políticas produtivas, não é? Aquelas que trazem o capital para a força de trabalho, nesse caso atuando com modelos exógenos, trazendo empresas incentivadas, contando com o apoio do governo estadual, etc. Não é? Mas nós temos um modelo que eu acho, não é? Eu sou defensor do modelo endógeno, pelas inúmeras vantagens, né? Esse modelo gera, e a organização do território, né? A mobilização dos recursos locais. E nesse caso nós temos